Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Boa tarde, minha amiga Lídia. Boa tarde, tudo bem e você? Bem, graças a Deus. Boa tarde, Camargo. Boa tudo tarde, bem? tudo bem? Boa tarde. Seja bem-vindo. É uma honra tê-lo aqui conosco hoje no nosso podcast. Esperamos que você possa esclarecer muitas dúvidas dos nossos ouvintes, né, amiga? Verdade, é uma grande honra, né, fazer esse podcast com você. Aí eu tenho certeza que a gente vai aprender muito, né? Com certeza. E muitas pessoas também vão aprender aí do outro lado, porque a gente vai ter que sugar ele, né, amiga? É isso. Bom, para quem não conhece, o William Camargo, ele é nutricionista, ele também é cristão. Nós convidamos ele aqui para falar sobre a importância da alimentação correta na fase de emagrecimento. Eu sou testemunha viva de que comer bem dá certo. E o que me chamou muita atenção no meu processo, ele desmistificou muita coisa, porque geralmente, né, amiga, a gente acha que as dietas mais loucas, mais restritivas, ou não comer, né? Não comer é o que vai trazer resultado, né? Então, quando eu cheguei até ele, no final do ano passado, né, se não me engano, acho que em setembro eu comecei, eu confesso que eu fiquei um pouco assustada, porque eu tinha acabado de ganhar o Gael, tinha passado por um processo de hemorragia no parto, e ele disse que não ia restringir nada na minha alimentação. E eu precisava eliminar pelo menos 40 quilos. Então eu fiquei um pouco assustada, porque foi diferente de todas as dietas que eu já havia feito até então, e tudo que eu já havia ouvido. E, gente, pasme, mas deu certo. Hoje, 30 quilos mais magra, com várias coisas associadas, mas assim, a preocupação do Camargo e o que sempre me impressiona é isso. Paty, você tá comendo, Paty, você tem que comer. E é isso, gente. A dieta saudável, ela é quando você realmente pode comer e se nutrir. Mas antes de eu ficar falando, Camargo, se apresenta para o pessoal, fala um pouquinho de você, do seu profissional. Tudo bem, pessoal? Meu nome é William Camargo. Primeiro, eu queria agradecer o convite de vocês para poder estar abordando esse tema tão cheio de conteúdo na internet, mas que às vezes ele acaba mais nos atrapalhando o profissional, Sim. A área da nutrição realmente científica, e atrapalhando vocês, muitas vezes, que querem esse objetivo, né? Com as facilidades, com os milagres, que lá no final, lá na ponta, a ideia é vender algo. É isso. E talvez não é realmente auxiliar de fato vocês. Inclusive, não tendo falta de ética aqui, mas alguns profissionais também. Sim, né? sim. Então, eu sou formado em nutrição, primeiramente em educação física, já há mais tempo, um pouco mais recente a nutrição e também agora finalizando uma pós em psicanálise clínica, que também vai me deixar atuar nessa área, na parte de comportamento, da parte emocional e vinculando a nutrição clínica, esportiva e também comportamental, que são as áreas que eu gosto de trabalhar. Né? Perfeito, seria mais ou menos né? isso. Juntar os dois fica... Sim, sim. E como que os seus pacientes reagem a grosso modo? Porque realmente ouvir que a gente tem que comer assusta todo mundo, né? Quando a gente pensa em dieta, a gente pensa em dietas totalmente restritivas, a gente pensa em ter que cortar totalmente o açúcar, e eu aprendi que não é isso, né? E aí, como que a maioria das pessoas recebem isso? Normalmente no consultório, os pacientes eles já chegam com a ideia de que emagrecimento significa e é sinônimo de comer pouco. Sim. Também é sinônimo de passar vontade ou ter que restringir, cortar tudo de suas vidas, porque isso é pregado não de hoje, né? Sim. A gente que é um pouquinho mais velho aí. É verdade. Eu já vi a minha mãe com essa prática lá em 90 e pouco. Então hoje, com a internet e o extremismo e as pontas lá no final querendo vender as coisas, atrelado à expectativa da velocidade, eu quero emagrecer tantos quilos em pouco tempo. Eu quero me ver mais bonito ou mais bonita, então já chegam com a ideia de que eu preciso comer pouco ou se sentir cheio não é interessante. Sim. E aí eu venho pregando o contrário, porque Sim. eu viso o emagrecimento como algo de médio e longo prazo. Precisa ser sustentado. Sim. Dentro dessa estrutura de vida e também priorizando saúde.
Para isso, a nutrição, eu preciso me nutrir, né? Comer é um ato mecânico dentro da nutrição. Sim. E aí, aí respondendo a sua pergunta, quando o paciente ele se depara com o volume de comida, é um confronto, né? É um confronto. E eu sabendo disso, explico, você vai se sentir assim, a balança vai dar uma estabilizada. Aí a gente explica o lance de composição, que talvez a pessoa está um pouco desnutrida proteicamente. Quando ela come um pouco mais de carboidrato, bebe a quantidade de água, a musculatura dela fica mais cheia, né? Não tão tecnicamente, mas é isso. E acaba causando um pouco de medo, né? Sim. Sim, é isso. Esse longo prazo, meu pensamento, vamos supor, básico, né? Seria assim, um corpo, a gente tem que acostumar ele, né? A ter aquela adaptação. Uhum. Igual assim, um café. Hoje nós tomamos com açúcar. No começo vai ser ruim. Depois, a longo prazo, você acostuma, quando você colocar açúcar, você já não quer mais. Então, o seu organismo acostumou com o paladar, com tudo. Então, você acostuma a adaptar a dieta, como comer. Então, o seu organismo vai acostumar, né? E se for muito rápido, eu penso assim, além de você, tirou, não quero mais, vai voltar no açúcar, né? E assim... No caso, rápido, vai voltar e às vezes até o dobro, né? O reganho de peso. Então, o organismo acostumar, é isso. Isso, nós somos seres de adaptação. Então, a forma que você aprendeu a comer, a Paty, você, foi a forma que nos ensinaram. Então, nossos pais, nossos cuidadores, e aquilo que também nós assistimos na TV, fomos influenciados. Hoje a gente tem um mecanismo de propaganda bem legal no Brasil, de cuidado. Antigamente, na década de 90, não era assim, né? É verdade. Então, vendia-se muito para que pudesse comprar muito aquele alimento. Então, o paciente, quando chega, ele chega com toda essa estrutura alimentar. Aí chega um doido e fala, vamos comer. Que é o contrário do que ele está habituado a um longo prazo, tipo 20, 30 anos. Isso não modifica de um dia para a noite. Vamos fazer o exemplo do Gustavo, seu esposo? Pode trazer. O Gu, no início, ele tem até no podcast de vocês, eu até chorei quando eu assisti, eu mandei mensagem para ele, filha da mãe. Foi maravilhoso. Que história, né? E ele acabou comentando do processo, né, com o personal, televisão e comigo. Só que de início foi um pouco mais complicado, porque chega com essa cultura, eu estou trazendo ele como exemplo, mas pode ser a Paty, com toda essa cultura, com a parte de não estar tão organizado a forma de se alimentar, aí chega um cara, vamos pôr comida, por causa disso. Gente, hoje ele come muito, viu? Misericórdia. Mas, amiga, eu tenho o meu cunhado, Cláudio, ele come muito, mas ele não é porcaria, assim, não é besteira. É o arroz, o feijão, a carne, salada, então, mas ele come muito, ele não é gordo. Sabe? E é saudável. Eu falei, gente, meu Deus, eu comi. Não, é exagero, é um morro. Meu Deus do céu. Mas é nada. Mas não é feito, não é nada disso. É comida mesmo, salada. E a densidade do alimento é diferente de entre aspas, né, uma besteira. E aí, finalizando do Gustavo, entra na ideia do seu cunhado, né? Até a pessoa entender que aquele volume de comida saudável, comida de verdade, né? Não que as outras não sejam, aquilo que vai estar dentro do contexto dele, vai fazer o corpo se modificar, demanda tempo. Então hoje o Gustavo colhe os frutos, a Paty colhe os frutos, depois de uma fase de adaptação. E meu cunhado, ele sempre foi assim. Quando eu casei com meu esposo, ele era assim. Então já veio assim, tipo, meu marido também. Meu marido é magro. E ele trabalha, ele cuida do campo, o serviço dele é no campo, então trabalha muito, gasta-se muita caloria, porque também tem isso, né? A pessoa tem que comer correto, mas também tem que ter o gasto calórico. Meu cunhado mesmo, ele já tem uma vida, né? Mora numa chácara, então é mais saudável. Uma vida mais ativa, né? Mais ativa. E ele, assim, ele não tem muito agrotóxico.
Então, tudo Tudo isso. colabora. Tudo isso. Porque eu no meu processo, e o Lu também, todo mundo pergunta, o meu marido, ele emagreceu todos os quilos que ele já chegou, eu me perdi nas contas do dele, mas sem ajuda de remédio. Eu faço uso sim, não tenho vergonha de falar, e o que a maioria me questiona é, inclusive, assim, questionamento que eu tenho, eu faço uso do medicamento desde janeiro. Mas antes disso eu já havia eliminado, caído de 125 quilos para 117 só na alimentação. E aí, a partir de janeiro, o remédio veio para me auxiliar. Porque são muitos quilos, né, para eu eliminar, e mulher é mais difícil, enfim. Só que as pessoas começaram a me questionar, Camargo. Nossa, porque eu tenho eliminado por mês cerca de 1,5 kg a 4 no máximo, né? Mas é pouco. Por conta da medicação, mas você tem eliminado pouco. Chegaram até a questionar se a medicação estava errada. Ou Nutri, né? Ou Nutri. E aí eu disse, não, mas eu não tenho pressa. Porque quando eu entrei, para que vocês possam entender, eu estava com já encaminhamento para bariátrica, e eu não tenho nada contra quem faz. Eu acho que é um recurso também aí da medicina para quem realmente precisa, tem dificuldade, mas era algo que eu não queria. Eu não queria a bariátrica para minha vida, eu tenho medo, e tenho medo do pós, não só da cirurgia, porque a bariátrica é um cuidado para o resto da vida. E qualquer cirurgia que a gente faça no nosso corpo, a gente muda totalmente a funcionalidade dele e vive dependente de medicações, de cuidados para o resto da vida. Sem contar, só uma deixa aqui, a bariátrica também, se você não tiver cuidado, volta. Né? Eu conheço pessoas ela que é muito agressiva, emagreceu, só que agora tá hiper gorda. Então, e aí, então era algo que eu não queria para minha vida. Eu não queria mesmo. Então, quando eu cheguei no Camargo, já fazia acompanhamento com o Trevisan, que é o personal, e já com o endócrino, para mim foi muito bom, porque além de ser longa o processo, eu tenho tempo de me adaptar. Sim. Gente, eu eliminei 30 quilos e eu não estou flácida. Eu não estou envelhecida. Que era algo que eu olhava para muitas pessoas que passam pela bariátrica ou perdem peso muito rápido, e eu falava, meu Deus, eu não quero ficar assim, né? Eu não quero envelhecer fora do tempo, e eu tenho medo de cirurgia. Então, na última consulta, né, que eu falei pro Camargo, quanto menos eu precisar reparar, melhor. Então, isso é graças à alimentação e, é claro, ao exercício físico, mas hoje nós estamos falando da alimentação correta, da alimentação saudável, né? Que pode proporcionar. As pessoas olham para mim e falam, nossa, mas você não tem ruguinha, você não tá, sua feição tá bonita. Fala um pouquinho mais sobre isso, Camargo. Essa parte. Primeiro, vai voltar sempre da expectativa do paciente e a realidade do que é de fato. Então, com medicamento ou sem medicamento, seja ele qual for o processo, ele precisa ser a médio e longo prazo. Porque lá na ponta existe o reganho de peso, onde a gente precisa cuidar disso. E quanto mais restritivo for nesse processo, impactante, de início é bacana, mas depois a probabilidade de reganho de peso é acima de 80%. Sim. As próprias as farmácias, indústrias farmacêuticas que fazem o medicamento já tem isso como certo. Então, esse cuidado, atrelado ao que realmente o paciente sabe ou entende que é emagrecimento, traz o sucesso do resultado, do que ele espera de objetivo. E aí a gente precisa fazer uma distinção do que é medicamento e do que é caneta emagrecedora, não é a mesma coisa. Sim. Então o paciente chega lá para mim, estou utilizando ou quero utilizar, show de bola, é uma excelente ferramenta, não é demérito nenhum, pelo contrário, a medicina evoluiu ao ponto de trazer esse auxílio, sem precisar de fazer uma cirurgia, com todas as questões que você falou, e com probabilidade de voltar, inclusive, eu tenho pacientes que fizeram bariátrica, que hoje utilizam a medicação, mesmo tendo feito a bariátrica. A gente pode até entrar nesse lado de comportamento depois. Sim. Então, voltando aqui dessa questão, depois dessa construção, medicamento que é tratamento para obesidade de controle de saciedade. Esse é um ponto. E aí as pessoas transformaram esse medicamento maravilhoso em uma caneta emagrecedora.
Verdade. E aí eu utilizo ela como se fosse uma ferramenta milagrosa, Sim. que daí eu emagreço rápido, e aí quem está num processo correto, que emagrece o correto, trabalhando o comportamento, tendo saciedade, sabendo se comportar nos ambientes onde tem comida, é o que está errado, e não é. É verdade. Então a gente precisa construir isso com o paciente quando ele quer utilizar isso. Até porque existem consequências. Por exemplo, eu eliminei 30 quilos e eu não me canso de falar e ficar muito feliz sem perder nada de massa magra e nem musculatura. E isso é um agravante, não é? Quando a pessoa perde massa magra. Fala um pouquinho sobre isso, Camargo, para que as pessoas possam entender, porque eu não tenho nada contra também utilizar as medicações. Como eu disse no começo, não tenho nada contra a bariátrica, mas tem que ser de forma consciente e saudável. Eu vejo que, assim, hoje eu já penso no desmame. A caneta não pode ser, ou o remédio não pode ser contínuo na nossa vida, não é? A gente tem que se educar e ter uma alimentação correta. E uma hora você tem que abrir mão. Eu conheço pessoas que já tomou 1 ano, emagreceu. Não se cuidou, voltou, tá tomando de novo. Tem pessoas que comem demais e já vão para medicação. Então, isso traz riscos, né? Então, fala um pouquinho para nós sobre isso. O medicamento ele vai ter uma ação de saciedade no cérebro e também no estômago. Então a pessoa ela tem a percepção que ela não está com fome. Esse é o ponto. E algumas pessoas se aproveitam disso para deixar de comer para acelerar o processo. Então o emagrecimento ele já pode causar uma perda de massa muscular natural, porque é um ambiente catabólico, a gente chama. O meu papel do médico, do personal, é minimizar essa perda para manter saúde. Aí, se eu pego um medicamento que controla a minha saciedade num ambiente que talvez eu já possa perder massa muscular e eu não como para acelerar o processo, eu estou perdendo massa muscular. Flacidez, imunidade, poder de movimentação e vida. A gente viu na pandemia, né? Sim. As pessoas que não tinham um aporte muscular acabaram falecendo um pouco mais no comparativo, né? Então, o medicamento, para explicar para o pessoal, não é ruim. A interpretação e a forma que eu utilizo ele, na minha expectativa, é que acaba sendo. Sim. Essa é a realidade. Porque é o que a gente vê, né? As pessoas estão consumindo desenfreadamente e não se preocupam em ter e em manter uma alimentação saudável. Que é fácil? Não, não é fácil. A gente tem que adequar. Eu tive que adequar hoje, a gente providencia as marmitas para a gente comer durante a semana, porque na correria com as 3 crianças, eu não consigo fazer um almoço de qualidade ou uma janta de qualidade. Então, eu perco o final de semana fazendo marmita para a semana. Por quê? Porque hoje é uma prioridade. E geralmente para as pessoas não é prioridade. Prioridade é usar a medicação. Então, nós precisamos nos conscientizar. A própria palavra diz que nós somos templo do Espírito Santo. Sim. Então, nós temos que cuidar dessa caixa. Nós temos que ter saúde, né? E cuidar de forma correta. E foi algo que, assim, comigo fala muito. Porque hoje a gente come muito bem. Ainda o Camargo fica até pegando no meu pé. Porque, meu Deus, como é difícil comer. Eu tô na fase em que o meu organismo sente falta da alimentação. Eu sinto a necessidade, mas eu não tenho fome, né? Então é bem difícil manter, mas a gente sabe da importância e hoje eu posso ser testemunha e ver os benefícios, né? 30 quilos a menos, sem flacidez, sem pele envelhecida, é um avanço. Então, gente, dá certo, gente, comer certo. Isso que você falou chama muita atenção, porque eu já tomei remédio e ele tira a fome. Tira. E como não dá fome, sendo que você não toma o remédio, não toma nada. Não, para você ver, né? Como a educação é um conjunto, né? É um conjunto. Para você emagrecer saudável é um conjunto, né? Atividade física, mental, o Nutri, né? Adequando certinho as alimentações. É um conjunto onde seu corpo vai acabar acostumando. Você não vai sentir mais fome, vai comer certo, né, saudável, e automático você não vai perder a massa magra, né, e só nem musculatura. Nem musculatura, e você vai perder o peso saudavelmente. Deixa eu abrir um parênteses, que daí a gente acaba orientando o paciente também, porque fome e vontade são coisas normais do ser humano.
Então, graças a Deus eu tenho fome, porque eu vou buscar o alimento, eu vou sobreviver. E a vontade é um mecanismo que vai na frente me guiando segundo as minhas experiências. Então, é um mecanismo de sobrevivência atrelado à conexão, à experiência de vida. E os pacientes, eu já ouvi de alguns que eles não querem mais sentir fome. Então, a gente precisa ir lá no fundo da explicação para que ele entenda que isso é normal. Por quê? Quando eu utilizo o medicamento faz o que comigo? Tira fome. E o que o médico Nutri manda a gente fazer? Comer. E aí que é o cômico da coisa. Como é que eu vou comer num ambiente onde eu não tenho fome? É difícil, gente. Muito difícil. Meu Deus, isso é bom, hein? Gostei dessa ideia aí, viu? De não ter fome, comer bem e não ter fome ainda. Tem dias que eu falo, meu Deus, aí meu marido lá, tem que comer, tem que comer, tem que comer. Vai comer certo, né? E pela necessidade, né? Eu não posso só atrelar a fome. Com fome ou sem, eu tenho um mecanismo que continua sobrevivendo e necessitando. Sim. Ainda mais quem treina. E aí eu estou no controle da alimentação. É um dos mecanismos que a gente acaba trabalhando, né? É isso. E quando treina tem também a alimentação específica, né? Sim. A que você precisa mais, que você está gastando mais, não é? Igual o seu cunhado, se ele gasta 3.000 calorias no dia, ele tem que comer pelo menos 3.000 calorias. Ele gasta, meu Deus. Ele gasta E demais. de comida limpa ou boa, né? Não é essa nomenclatura, é volume. É bastante volume. comida. Aí assusta, né? Volume, assusta. O Gu tá nessa fase. De comer volume e assusta. Ele tá magro, né? Ele tá magro. E ele tá treinando muito para isso. Então, tem que ser associado ao treino, né? A gente já disse aqui, tem que ser saudável. Mas agora vem uma pergunta de ser magro. Não a questão da magreza não é questão de ser uma pessoa saudável, Não, né? Não é sinônimo. Então, isso também é importante, né? Porque você, mesmo sendo magro, você tem que comer direito. Com Porque certeza. vem as doenças mesmo para as pessoas magras, Uhum. né? Porque devido à alimentação. É isso. Não é errada. Nós temos padrões que a ciência segue. Que bom que tem o IMC, por exemplo, né? Que divide ali a pessoa em magreza ou eutrofia, que é dentro do peso adequado, ou sobrepeso, obesidade 1, 2, 3, enfim. Uhum. A classificação disso precisa ser respeitada. Então, eu posso estar no estado de eutrofia, estou bem, visualmente dentro de uma composição, mas como estão meus exames de sangue? Isso. Então, eu posso ter colesterol elevado, eu posso estar com a glicemia elevada, mesmo sendo uma pessoa magra. Isso mesmo. E ao contrário, eu posso estar com sobrepeso e obesidade com os exames de sangue extremamente positivos, mas eu posso estar, vou usar uma palavra aqui, doente na questão de composição, porque a obesidade é uma doença. Sim. Então, eu tenho que olhar essas questões, mas também analisar um contexto disso. Isso é bem fidedigno. Eu tenho amigas próximas, eu tava grau 3 de obesidade, né? Mas os meus exames sempre ok. E eu tenho uma amiga que é magérrima, usa as canetas porque não come direito, usa para manter o peso, e os exames são péssimos. Péssimos, assim. Ela tem. Então, é sobre isso. E ela é magra, teoricamente, mas não é uma magra saudável, né? Então, essa é a nossa preocupação, né? Por isso, né? Tem mais alguma coisa, Camargo, que você gostaria de pontuar desse processo, falar sobre, para que as pessoas possam se conscientizar e tomar a iniciativa de ter uma vida saudável, de buscar emagrecer, porque hoje a gente sabe que os índices de obesidade cresceram muito, até pela falta de tempo. E a maioria das pessoas argumentam que não tem tempo para treinar, não tem tempo para cuidar da alimentação. Pega o que tá fácil, Sim. né, no mercado. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu acho que o conhecimento, ele liberta, né? A palavra já fala isso, né? Então, dentro desse contexto, não é a verdade absoluta do Nutri, que talvez a ciência traga para a gente. Então, existem dois tipos de pessoas que poderiam emagrecer, partindo desse pressuposto. A pessoa que quer e a pessoa que de fato precisa. Eu posso usar o seu exemplo? Sim. Você precisava emagrecer, Sim. além de querer. Isso. Existem pessoas que, pela ciência, estão dentro de um padrão, mas elas querem ter um nível estético melhorado. Sim. O Gustavo hoje, por exemplo, Sim. e aí eu
quero emagrecer um pouco mais minha porcentagem de gordura. Aí, para os dois casos, o tratamento dietoterápico, eu preciso ter um ambiente nutricional melhorado, comportamentos alimentares melhores, Sim. criar novos hábitos a respeito de nutrição, de hidratação, de sono. Isso é para todo mundo que quer e precisa. Existem dificuldades diferentes. Só que quem quer, que talvez não haveria a necessidade numa questão científica, é o que está trazendo o medicamento sem necessidade. Essa é a realidade. E é aí que mora o perigo, porque ainda quando eu comecei o meu processo, né, a minha mãe ficou muito preocupada, porque eu falei que eu ia usar a caneta, e foi bem na época que teve uma notícia aí de uma pessoa que passou mal, que chegou até a virar óbito, né, e ela, você vai usar e tal. E aí eu disse, mãe, eu vou usar de forma consciente. Claro, nada anula a questão de ser uma medicação e eu sei que riscos existem. Porém, eu disse para ela, eu estou resguardada com profissionais, eu faço exames periódicos, eu tenho usado da forma correta, o que é diferente. Não que isso me isole de qualquer risco. Até que quando eu comecei, o Camargo falou, qualquer mudança, qualquer sentimento diferente, você nos avisa e o endócrino também. Então, assim... É usar de forma consciente, é ter uma dieta de forma consciente. Eu já fiz dietas restritivas, que eu tive perca de peso em 3 meses, mas depois eu ganhei o dobro e tive um colapso emocional gigantesco. Então, assim, nós precisamos cuidar disso. E quem só usa a medicação sem se policiar nas outras coisas, é uma bomba relógio, né? Com certeza. Acaba sendo, acha que tá vivendo bem e não tá, porque a qualquer momento o organismo pode pirar, porque você tá injetando alimentação de forma errada e colocando medicação para combater isso. Sim. Então, a minha maior preocupação hoje, para quem eu posso falar, para amigas, e eu falo mesmo, eu falo assim, hoje eu eliminei de forma consciente e saudável, mudou totalmente a minha rotina. Não é fácil, não é. Com um bebê de 10 meses não é fácil. Quantas vezes, né, Camargo? Cheguei no consultório, eu não consigo dormir, eu não durmo, eu tô cansada, eu tenho que treinar. Por quê? Não é fácil, mas é uma prioridade. Sim. E quando se torna uma prioridade, a gente encontra tempo para fazer e para mudar. E, gente, é muito melhor, né? Muito melhor. Entendi que isso é um estilo de vida. É um estilo de vida. Então, finalizando a ideia, quem precisa e quem quer pode utilizar dessa ferramenta de forma orientada e tendo a expectativa atrelada à realidade, de fato, para que não venha perder a saúde. Mas aí, saindo um pouco desse contexto de medicação também, só a dieta com os treinos também dá certo. O Gu é uma prova viva disso, você deve ter outros pacientes que não fazem uso e também dá certo. Então, é possível fugir de uma bariátrica, é possível fugir de medicação, mas nós temos que querer. É o primeiro passo, né? É o primeiro passo. Quando a gente quer, a gente arruma. Era o meu objetivo, eu queria sair da bariátrica. Mesmo com um bebê de 10 meses, eu estava lá. Mesmo ele não me larga, eu treino com ele, coloco ele no canguru e vou correr. Então, por quê? Porque é algo que eu quero, que eu me conscientizei. E, eu amava? Não. Depois de 2 anos que eu fui amar. E a gente mesmo, que é a gente que faz, que se boicota, né, amiga? Porque eu sei que, olha só, eu, muitos anos atrás, comecei a comer pizza, pouca sal, um solzinho. E eu comecei a sentir mais sabor. Aí comi sem sal, não tem sabor nenhum. Mas você acostumou com isso. Você adaptou o paladar. Até que deu pressão alta, lógico, você está exagerando. Mas, gente, olha onde você viu. Essa é nova, hein? Pizza com sal. Colocar muito sal. E eu passei assim, se eu não colocar o sal, eu não senti o sabor. Mas por quê? Eu acostumei meu organismo a ter esse paladar. Eu, sozinha. Vou pôr um solzinho aqui pra dar mais. Aí foi indo. Pouquinho. Até que um dia eu falei, eu não vou pôr. Não senti sabor nenhum. Então, quem fez? Eu. Então, a gente somos responsável, né? Pela nossa saúde, de cuidar mesmo e querer. Eu acho que o principal é a gente tem que querer isso, né? E um ponto, se eu pudesse abordar rapidamente, é a questão emocional, porque o querer é a ferramenta inicial de um processo.
A manutenção e continuidade disso é afetado por N fatores externos, um filho ficou doente, mas questões emocionais. E aí medicamento, falando um pouquinho dele ainda, ele não trata questões emocionais e comportamentos. Às vezes até piora, né? Às vezes, E tem pacientes que eu até peço licença na consulta, eu falei, o meu papel hoje é te direcionar para um psicólogo. Sim. Por um auxílio, muitas vezes, pastoral, se a gente conhece, porque é um aparato que precisa ser regulado, que a nutrição, exercício e as outras ferramentas não vão auxiliar, se essa questão não for resolvida ou trabalhada, entendeu? É um conjunto, na realidade, né? As pessoas esquecem desse conjunto, né? Na maioria das vezes. E assim, você estar bem, porque eu passei por esse processo, estou passando e tive dificuldades, noites sem dormir, e o meu psicológico ficou bom, não foi abalado. Então, assim, sobrevivi. Então, as pessoas precisam se conscientizar disso e se cuidar, né? Para que realmente tenhamos uma vida mais saudável, escolhas mais assertivas, né? Que vai mexer com tudo. E a procura de um bom profissional, gente, porque às vezes a gente fala assim, mas é caro. Tá, mas o fast food que a gente frequenta não é barato. Sim. Né? As saidinhas que a gente faz não é barato. Se a gente poupar isso, a gente consegue ter um bom profissional nos auxiliando, que faz toda a diferença, né? Quando a gente começa o processo, o Nutri também, mas principalmente do exercício físico. Eu falo por mim, quantas vezes eu só fui treinar porque o personal estava me esperando, porque senão eu não ia. Né? Num dia como hoje, jamais. A gente até que você acostumou, né? Até que hoje eu brigo, né? Eu falo, não, eu quero treinar. Mas se o personal falta, até briga. Nossa, até briga. Você fala, vou ter que mudar o horário. Poxa, tá vendo? Olha o de antes e agora, né? Quem te viu, quem te vê, né? Mas no começo é difícil. No começo é difícil respeitar o que o Nutri fala, fazer, obedecer. Hoje eu consigo ir a um restaurante e fazer escolhas assertivas já com base naquilo que eu preciso comer. Mas era difícil no começo. Então você precisa ter esse suporte, né? E falando mais uma vez sobre o Camargo, ele teve esse cuidado diferenciado, né? O cuidado de pensar que eu estava num pós-parto, o cuidado de pensar que eu tinha tido uma hemorragia, o cuidado das minhas noites sem dormir. Então, durante todo o processo, ele sempre, e agora o cuidado, Paty, tem que comer. É chato, mas tem que comer. E eu nunca vou esquecer uma frase que você disse para mim o dia que eu cheguei e falei que eu estava com dificuldade de comer. Ele virou para mim e falou assim, mas você está tendo prazer em comer? Porque você tem que ter prazer. E eu falei assim, não tô, porque a gente não tem. Você olha para a comida, nossa, repugna. E isso me chamou a atenção. Não, Paty, mesmo no processo você tem que ter prazer. Mesmo que você, então, coma algo que não está na dieta, que está fora, mas coma com prazer. É um trabalhar de cérebro, né? Com certeza. Porque você tá comendo, não come por comer. Não come correndo, come devagar, a mastigação, né? O cérebro entender que você está comendo. Eu costumo explicar, puxando um gancho, que o alimento e eu comer ele tem um desencadear de ações até chegar nisso. Então, as pessoas que têm, de certa forma, descontrole alimentar, têm os descontroles nesses mecanismos de ação. E aí o Nutri vai entrar nesses daí. Entende? É o que faz diferença no processo. Eu já passei por Nutri, nunca foi me exposta essa visão. Poxa, eu tenho que ter prazer. Eu tenho que me alimentar com prazer. Ainda eu tô numa dieta restritiva por conta da perda de peso, né? E aí eu comentei, teve um dia que eu liguei pro Gu e falei, amor, eu tô com uma vontade de comer hambúrguer. Ele, no meio da semana comer hambúrguer? Falei, mas eu posso, um hambúrguer saudável, eu não vou fazer, o Nutri liberou. Aí ele trouxe, aí eu fui comentar com a Margo, pode, não tem problema, sendo na pesagem correta, a quantidade correta, pode. Então, o Gu ainda pega no meu pé. Eu falo, mas eu tô fazendo certo. Às vezes, o exagero é o grande vilão também, né? Tudo que é demais, né, faz mal. Então, às vezes, o pessoal cai nesse fato aí, né? De exagerar. Então, eu trabalhava no hospital, eu comia coxinha todo dia quase. Eu comia uma. E aí, uma comia 3, 4. Então, eu era sempre magra. Mas eu gastava também, entendeu? Mas não que não pode. É o exagero
né? E a pessoa também não gasta. Então aí fica tudo acumulado ali. Tudo na vida é o equilíbrio, né? Até a palavra diz, né? Vocês puxaram esse gancho, quer com mais ou quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Então, ter esse equilíbrio, e para cada um é uma vertente. Então, talvez você tenha um padrão alimentar, e aí, no meu ver, talvez está desequilibrado segundo a minha ótica. Mas aí você precisa ter essa visão, né? O quanto, até quando, isso precisa ser visto. É que nem até a palavra fala de ser sal, né? Imagina, ser sal, mas sal? Sal é salgado, você vai... Mas é no equilíbrio, né? Na medida certa, você né, vai ser sal mesmo, no ponto certo, não é verdade? E então a nossa intenção é mostrar para você que cuidar do corpo também é bíblico, também vem de Deus, né? O Luciano Subirá lançou um livro que fala sobre isso, sensacional. E nós termos essa consciência, nós vivemos hoje numa geração de muito fast food, muita comida errada, muito sem tempo para tudo. Então, muita medicação à disposição das pessoas, muita facilidade, que tem acabado com a saúde mesmo. Então, a nossa intenção com o podcast hoje é conscientizar você que precisa ser, sim, ter uma mudança, mas uma mudança correta, em todos os sentidos, né? Um acompanhamento correto em todos os sentidos, para que haja uma mudança de hábito, e não só uma mudança momentânea. Então, a gente espera que vocês tenham gostado. Esse é um assunto muito vasto, acho que nós vamos ter que marcar mais vezes. Tem bastante, né? Tem bastante áreas para a gente abordar. O Camargo está à disposição, nós vamos deixar depois o contato do consultório dele, se você quiser procurá-lo para fazer, né, uma avaliação, conversar, ele vai estar à disposição de vocês, procurem, vale a pena. E nós também, quem tiver alguma dúvida, se quiser compartilhar algo, um testemunho, uma necessidade, a obesidade é possível você vencê-la, e vencê-la de forma correta, de forma saudável. E isso não é só estética, né? Tem a parte da estética, sim, não vou negar, que mexe também com a nossa autoestima, mas é saúde. Né? Quando a gente pensa em ver os filhos crescer, em viver com saúde, não precisar enfrentar certas doenças que também são decorrentes à má alimentação, a gente se conscientiza. Para a gente viver o propósito de Deus, então a gente tem que se cuidar do tempo, para Ele continuar fazendo através de mim. Porque se você não está bem, Ele não vai fazer através de você. Então, você cuidar do seu tempo, para Deus continuar o propósito que já foi, né, na sua vida, e pede ajuda, não é vergonhoso, pede ajuda, porque eu sei que tem muita coisa que é difícil, mas nem o Camargo Nutri, pede ajuda, vai estar te ajudando, né, auxiliar na alimentação, um profissional trainer, então vai também, então precisa de profissional para você pegar esse hábito, né, de ter de mudança de vida, né, para Deus continuar fazendo na sua vida, né? Quer finalizar com alguma coisa, amigo? Que o emagrecimento a nível obesidade, ele é multifatorial. Então, não é um alimento que eu tiro, não é apenas um medicamento, é a construção, como exemplo da Paty, do Gu, de outros, é a construção de vários fatores que pode levar a você a ter o emagrecimento. E é aí que você não desiste, busca ajuda de verdade, e é isso. Precisar de mim, estou à disposição. Obrigado, viu? Obrigada pela disponibilidade de estar aqui compartilhando com a gente. Eu que Obrigada agradeço. pelo carinho pela profissão, que a gente vê que você é um profissional diferenciado. E, pessoal, vai ter que ter mais, né? A gente vai ter que abordar outros assuntos aqui, não é, amiga? É que a gente vê, assim, na sua profissão, não é só fazer. Você tem amor, você tem dedicação. Então, isso muda totalmente, né? Profissional, entendeu? Então, é isso, gente. Então, não perca os próximos e logo, logo vamos trazer mais novidades. É isso, gente. Beijo. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.